Olá, pessoal. Quanto tempo não nos falamos em Matemática D? Eu sou a professora Raquel. Acho que já faz aí um mês, né, que não, que não gravo uma aula, que não conversamos. Então, espero que não tenham se esquecido de mim. Hoje nós vamos continuar a nossa saga de trigonometria. Hoje vamos falar sobre relações entre as razões trigonométricas. Então, a primeira pergunta que a gente se faz é que tipo de relação que a gente está interessado. Então, a gente vai falar hoje sobre identidades. Mas o que são identidades? Bom, a maneira mais fácil de definir isso é que uma identidade é uma equação, e é uma equação com mais de uma variável sendo relacionada nessa igualdade. Então, vamos pensar no exemplo clássico que é o Teorema de Pitágoras. Vocês já conhecem o Teorema de Pitágoras, a gente usa bastante, correto? Então, essa é uma identidade de triângulos retângulos, porque todos os triângulos retângulos necessariamente precisam satisfazer o Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras, ele identifica os triângulos retângulos. Entende? Identidade, né? Identifica, meio que tem uma razão ali. Então, se você pega um triângulo retângulo, qualquer triângulo retângulo que ele seja, desde que ele seja retângulo, óbvio, então você vai elevar um cateto ao quadrado, elevar outro cateto ao quadrado, somar os dois, pá, é o quadrado da hipotenusa. Sempre, 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 sempre. Então isso é uma identidade. É uma equação que é válida sempre para todos os casos de um conjunto, né? Por exemplo, vocês já conheceram também a função reta, correto? Você tem aquela equação que identifica uma reta. Então você pode dizer, por exemplo, a gente costuma dizer que quando você tem uma reta, ela é identificada, a identidade da reta é aquela equação. Então, esse é só mais um exemplo para vocês entenderem como que a gente usa identidade na matemática. Mas vai ficar mais claro aqui porque a gente vai definir para as relações trigonométricas também. Mas para eu definir para relações trigonométricas, eu pergunto para vocês, será que existem identidades que envolvam as funções trigonométricas no final das contas? E a resposta é não, então a gente acaba a nossa aula por aqui, então nos vemos daqui a algumas semanas. Brincadeira, gente. Então é claro que a gente tem, né, porque a nossa aula 10, ela é sobre identidades envolvendo razões trigonométricas, não faz sentido não ter. Então, né, já esperem que a gente vai ter equações daquele tipo, Pitágoras, por exemplo, que relacionam as razões trigonométricas do triângulo retângulo. Razões trigonométricas, lembrem, seno, cosseno, tangente, secante, cossecante, cotangente. Então, lembrem-se que a última aula que eu gravei foi a aula 8, há um tempo atrás, e foi na aula 8 que eu introduzi todas essas funções, correto? Muito do que a gente vai falar aqui hoje já foi repetido naquela aula. Então, para que você não precise ficar voltando naquela aula para assistir, e também para que essa aula não fique muito curta, mesmo assim, essa aula é bem direto ao ponto, são equações basicamente que a gente vai usar. A aula de exercícios vai ser bem mais divertida do que essa, mas eu vou relembrar aqui com vocês porque é bem saudável a gente ficar repetindo isso da tamanha importância que é, correto? Então até colei os slides aqui, então a gente vai lembrar as razões principais, sendo cosseno e tangente, você tem os lados do triângulo nomeados, vocês têm os ângulos internos dele, e a primeira coisa que relaciona, né, a primeira equação que relaciona seno, cosseno, tangente, secante, cossecante, cotangente é essa própria aqui, que a tangente de alfa é seno sobre cosseno do mesmo ângulo. Agora você vai lembrar, por que era isso mesmo, professora? Porque lembra que a gente define tangente de um ângulo baseada no que é oposto a ele e no que é adjacente a ele. Então, se você substitui essas coisas aqui, divide isso por isso, vai cortar a hipotenusa, vai ficar seno sobre cosseno. Veja que essa parte aqui, que eu estou fazendo um bolsão aqui agora, essa parte é a identidade trigonométrica, porque eu tenho que, para todo ângulo, necessariamente a tangente dele é seno sobre cosseno, entenderam? Uma equação que relaciona identidades trigonométricas de um triângulo retângulo. É basicamente isso que a gente vai estar falando hoje. Né? Com todo ângulo, e é bom fazer uma exceção aqui, lembrar muito bem que a tangente ela só está definida quando o cosseno não vale zero, correto? Porque senão eu teria seno dividido por zero, divisão por zero na matemática tabu, proibido, né? Então tem que ficar atento aqui que o cosseno não pode valer zero. Mas para cosseno de qualquer ângulo que não vale a zero, essa relação aqui está super bem definida, ok? Então vamos continuar aqui. Vamos relacionar. Como é que a gente consegue relacionar senos e cossenos? Bom, eu posso relacionar quando eles são dos ângulos complementares que estão dentro do triângulo retângulo. Você também vai se lembrar, se tem uma boa memória, se não tem a hora de reassistir a aula, mas não precisa reassistir a aula, porque eu já estou dando de volta aqui, então é bom a gente voltar a falar sobre isso, não sei. Que um ângulo, os dois ângulos que não são os ângulos retos dentro de um triângulo retângulo, eles são complementares, porque lembra que um triângulo, ele precisa necessariamente somar 180 graus, correto? O triângulo retângulo necessariamente tem o ângulo de 90 graus.
Então, os outros dois ângulos, para chegar até 180, precisam somar juntos 90 graus, que é o que a gente tem aqui. Então, basicamente, os dois ângulos são complementares e sempre que eles são complementares, eles estão dentro de um mesmo triângulo retângulo. E para esse triângulo retângulo que eu tenho aqui, veja bem que se eu olho do ponto de vista de alfa, o que é oposto a ele é adjacente a beta. E se eu olho do ponto de vista de beta, o que é oposto a ele é adjacente a alfa. Então, a gente vai chegar nessa relação aqui, né? Isso daqui é só para explicitar qual é a conta que a gente está fazendo, mas a identidade mesmo é essa igualdade por fora aqui. Por que é uma identidade? Porque para todos os ângulos complementares, seno de alfa é igual ao cosseno de beta. Então, eu estou relacionando seno e cossenos de um mesmo triângulo entre si. Entenderam a ideia de identidade? Acho que até agora já ficou bem claro, né? A gente está interessado em relacionar senos e cossenos em uma equação. Então aqui nada de novo, porque é o que a gente viu na aula, e aqui lembrem também dessa mesma história de que o que é oposto para um é adjacente para outro, sai que a tangente de um ângulo é o inverso da tangente do outro, correto? Isso eu já tinha falado também. E lembra que eu falei para vocês que essa tangente aqui, esse inverso dessa tangente, tinha um nome especial que era a cotangente. Então até já defini, então todas essas daqui são identidades trigonométricas. Viram que a gente não está vendo até agora nada de novo do que a gente já viu. O que a gente está vendo aqui é olhar para tudo que a gente já sabe de uma maneira um pouco diferente. Então a gente não está mais interessado em calcula a tangente, calcula seno, calcula o cosseno. Não diretamente a partir de um triângulo, a partir de uma tabela. A gente está interessado em, eu tenho uma das relações, quero encontrar outras. Entenderam? É manipulação algébrica. Vocês vão vendo os exercícios que às vezes dá um tilt aí na cabeça, mas nada demais, de coração mesmo, tá? Então vamos continuar aqui. Lembrem também que a própria definição de cotangente, secante e cossecante eram identidades trigonométricas, que a cotangente era o inverso da tangente, a cossecante era o inverso do seno e a secante era o inverso do cosseno. Lembra até que eu brinquei com vocês falando que secante era do cosseno e cossecante era do seno. Eu espero que não tenham esquecido, não confundam isso, pelo amor de Deus. Mas isso daqui também é uma identidade trigonométrica, porque é uma equação que envolve as relações trigonométricas dentro de um mesmo triângulo retângulo. Viram? É nada de novo até aqui. Aqui começa o que é novo nessa aula. Então, lembrem, nos últimos capítulos dessa nossa história juntos, eu falei para vocês que todos os triângulos retângulos, com os mesmos ângulos internos, necessariamente, eles eram congruentes entre si. Então, eu tinha um triângulo... Eu falei para vocês que valia a pena a gente estudar seno, cosseno e tangente, cossecante, secante e cotangente de um ângulo em um triângulo padrão, que a gente tinha definido ser o ângulo de hipotenusa 1, e a gente usava isso para sempre, porque para todos os outros triângulos com os mesmos ângulos isso valia. E isso continuou na aula seguinte, que foi na aula seguinte da aula 8, que foi a nossa aula anterior, que é a aula 9, que a professora Yuri gravou há um tempo atrás para vocês. Então a professora Yuri disse para vocês que o seno e o cosseno de um ângulo, eles são as projeções no eixo x e y do círculo unitário, professora. Você estava indo bem aí, falou só o que a gente já sabia, isso daí eu não sei muito bem se eu sei não. Então, gente, nada de novo. Olha aqui, a gente tem o círculo. Círculo, por que a gente chama de círculo unitário? Porque veja aqui, o raio do círculo é 1. Então, o que acontece? Quem é o seno e o cosseno nesse círculo aqui? Muito confuso. Vou relembrar para vocês. Vocês pegam o eixo horizontal positivo, o x aqui, marcam alfa aqui, ok? O ângulo que a gente está interessado. Vocês vão traçar uma reta, a reta desse ângulo alfa, e ele vai se encostar na circunferência. No ponto que ele encostou na circunferência, projeta para baixo, cosseno no x, projeta para o lado, seno no y. Então, se vocês olham esse little triângulo retângulo de hipotenusa 1, isso daqui, ele tem um lado seno e um lado cosseno. Isso daí também é uma definição de seno e cosseno. Mais do que isso, a gente está interessado em estabelecer essa famosa lei fundamental dos senos e cossenos. E tirando daqui, meio que o que eu vou falar agora vai ser meio imediato. Porque perceba bem que, para todo ângulo alfa que eu faço aqui, lembrem que, não sei se vocês já viram, professor Yuri, agora eu tive um pequeno lapso de memória, mas se não viram, vão ver na aula seguinte ou na minha próxima aula, que para ângulos obtusos, né, que são maiores do que 90 graus, vocês conseguem transferir eles pensando bem nas próximas aulas. Então, assumam
que é para todo o ângulo alfa. Vocês vão ver mais para frente que de fato é para todo o ângulo alfa, tá? Mas se baseiem aqui nessa indicação visual para vocês não esquecerem essa identidade aqui, porque essa é importante, não é à toa que chama lei fundamental. O que diz a lei fundamental é que se eu pego o mesmo ângulo, o quadrado do seno mais o quadrado do cosseno é necessariamente 1. E aí, coisas ao quadrado, sim, lembram de um nome, de um teorema, de um cara que começa com π e termina com Pitágoras, sabe? Então, se você olha esse triângulo aqui, que é o triângulo formado no círculo unitário, é exatamente isso. Então, o cosseno é um cateto, o seno é outro cateto, e a hipotenusa é 1, porque é o raio do círculo de raio unitário. Então, quadrado do cateto mais quadrado do outro cateto é igual quadrado da hipotenusa. Quadrado de 1 é 1. Então é isso. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é 1. Então, é isso. É isso. É simplesmente isso. Então, para todo ângulo, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Eu estou repetindo isso várias vezes. Por quê? Porque é muito importante. A gente usa isso o tempo todo. Porque a gente consegue, tendo o ângulo, perceba bem, se a gente tem o seno do ângulo, a gente necessariamente consegue achar o outro cara. É meio chato, né? Porque a gente tem que levar ele ao quadrado, fazer 1 menos ele, tirar a raiz depois. Mas você tem. Então, a partir de um dos valores, a partir do seno, você já encontra o cosseno, naturalmente, sem precisar desenhar triângulo nenhum, usando essa identidade. Essa é bem massa mesmo. E como a gente tem tempo nessa aula, a gente está bem no início dela ainda, quer dizer, a gente está bem no início do tempo que a gente tem disponível, mas a gente já está bem avançado na aula, para falar bem a verdade. Então, essa equação, ela pode ser deduzida de outra forma, quer dizer, de uma forma mais rigorosa. Então, o que eu vou fazer aqui agora é uma demonstração dessa igualdade com o teorema de Pitágoras. E aí, demonstração, ele é um assunto meio amargo na matemática, sabe? Não é na matemática, é um assunto meio amargo entre alunos. Porque, para quem não faz matemática de verdade, a gente não está acostumado a ver demonstração durante a escola, durante o nosso currículo normal de ensino médio e de ensino fundamental. É bem difícil a gente ver alguma demonstração. O que é uma demonstração, no final das contas? Eu tenho essa ideia, eu tenho essa preposição aqui, e eu tô falando, isso daqui vale para qualquer alfa, com certeza. Para qualquer cosseno e cosseno de um triângulo retângulo, isso daqui vale. Então, o que acontece? Eu tenho que mostrar que isso vale para um alfa genérico. Veja bem, querido aluno que não vai seguir a área de exatas. Você pode meio que olhar por cima aqui, meio que, entendi a ideia, não vou ficar me preocupando com todos os passos. Mas eu particularmente sou uma pessoa que gosta de demonstrações, porque a demonstração me dá uma segurança de que isso vale de verdade, sabe? Eu acho bonito, mas eu sei que muita gente não gosta, então, né? Foquem na equação. Quem vai fazer matemática já vale a pena dar uma olhada aqui de verdade, porque, sim, independente se você vai fazer licenciatura, se você vai fazer bacharelado, matemática, cara, é demonstração à torta e à direita. Em matemática você demonstra que, tipo, o zero existe. Você demonstra que menos com mais é menos, menos com mais é menos, mais com menos é menos. Você demonstra que existem infinitos números naturais, sei lá, tipo assim, o céu é limite pra você demonstrar umas coisas muito, muito bestas mesmo, assim, sabe? Tipo, muito bestas mesmo. E aí você vê que a gente assume muita coisa e a gente não prova nada. Eu já tô só enrolando aqui, estou dando sermão em vocês porque eu tenho muito tempo nessa aula mesmo. Mas enfim, vamos demonstrar então com o teorema de Pitágoras. Quem é o teorema de Pitágoras? A gente sabe que para um triângulo qualquer, retângulo qualquer, tá aqui o meu triângulo retângulo qualquer, tem o ângulo alfa aqui, eu tenho que hipotenusa ao quadrado é a soma dos catetos ao quadrado. É o quadrado da soma dos catetos, porque a soma dos catetos ao quadrado é uma coisa diferente. Cuidado aí na ordem das coisas. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai dividir essa equação acima pelo quadrado da hipotenusa. Porque lembrem-se que na nossa lei fundamental, a gente tinha seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. Então, eu quero chegar em 1 do outro lado. E do outro, né, que era a hipotenusa daquele triângulo. Mas nesse caso aqui, eu tenho a ao quadrado. Para fazer aparecer 1, divido por a ao quadrado. Lembre-se que eu nunca posso dividir quando é 0. Mas a ao quadrado não é 0 porque é hipotenusa, né? Ele é uma medida. Então, tipo assim, não vai ser 0. Então, tá tudo tranquilo. Vou pegar aqui essa mesma identidade e dividir por a ao quadrado. Então, dividir a ao quadrado por a ao quadrado vai dar 1. Esse lado de cá, lembre-se que eu estou dividindo uma soma.
a soma quebra nessa divisão. Eu fico com esses dois pedacinhos aqui, veja que eu só fico com ao quadrado para cada um dos pedaços. E isso daqui, vocês vão se lembrar da minha aula, eu espero que se lembre, que quando eu tenho a potência de uma fração, eu posso distribuir as coisas, né? Então, isso daqui é a mesma coisa que isso daqui, porque nesse caso aqui eu distribuiria a potência para o b, a potência para o a, e voltaria aqui para o mesmo caso. Então, eu fiquei aqui com b sobre a elevado ao quadrado, mais c sobre a elevado ao quadrado. Mas agora, muito cuidado, minha gente, porque eu já fiz chegar no 1. Então, se esses caras aqui estão somando elevado ao quadrado, certamente, né, ou pelo menos a gente deveria desconfiar que esses são o seno e o cosseno, que eram os caras que estavam aparecendo lá na nossa identidade. E vocês vão se surpreender, né? Eu queria muito que a gente tivesse em aula presencial para a gente fazer isso daqui no quadro juntos. E aí vocês iam assim na sala, falando, meu Deus, eu entendi! É o seno, é o cosseno! Né? Eu imagino, pelo menos, vocês fazendo isso na casa de vocês, assim, tipo, muito empolgados, olhando pro vídeo no YouTube. E aí, pelo menos eu tenho essa ilusão, me deixem ficar com essa ilusão. Não precisam dizer nos comentários que eu estou errado, porque eu leio os comentários. Mas eu tenho essa ilusão de que vocês ficarem muito empolgados, porque de fato, veja aqui que pro ângulo alfa, seno nada mais é do que oposto sobre a hipotenusa, porque lembra, seno, a gente acena para quem tá longe, b sobre a. Então, b sobre a é seno que está elevado ao quadrado. E o c é o adjacente sobre a hipotenusa. Lembra, cosseno, eu cosso o que está perto, c sobre a, isso daqui é cosseno. Então, essa coisa aqui nada mais é do que seno ao quadrado mais o cosseno ao quadrado. Isso daqui vale 1. Olha só, é exatamente aquilo que a gente queria demonstrar. Então, qual é a ideia da demonstração? Eu quero chegar nisso, mas eu não assumo que isso seja verdade. Eu saio de alguma coisa que eu tenho certeza que é verdade, uma coisa mais forte, e eu vou chunchando, uma palavra não muito matemática, mas é uma palavra bem engenharística, e eu vou usar aqui, com o perdão dos matemáticos, e eu vou chunchando essa equação até aparecer o que eu quero, sendo que eu não supus isso, e eu só descobri ao longo do processo. Então, de fato, isso daqui vale para alfas dentro de um triângulo retângulo. Olha só que divertido. Não é divertido? Eu acho muito divertido. A gente chegou na relação na lei fundamental usando o teorema de Pitágoras. Porque o teorema de Pitágoras e a lei fundamental são basicamente a mesma coisa, mas para um triângulo muito específico. Então, eu sei que vocês estão muito empolgados agora na casa de vocês, então eu também estou muito empolgada aqui. Vocês viram que eu me empolguei demonstrando, né? Mas enfim, essa daqui é a lei fundamental. Eu só tô enrolando. Eu só tô enrolando a aula porque a aula é muito simples. Nos exercícios a gente vai ter que dar uma corrida, mas aí como a aula é separada, então beleza, a gente vai conversar aqui, vai dar risada um pouco. É isso. Então, e que o seno ao quadrado com o seno ao quadrado igual a 1, a gente pode turbinar um pouco essa brincadeira aqui. Então, veja que a gente tem variações da lei fundamental. Então, a gente usa a lei fundamental para chegar em outras coisas. Quais são as variações da lei fundamental? Então, a partir de seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1, eu posso modificar ela para fazer aparecer aquelas outras funções que a gente tinha. Quais outras funções que a gente tinha? Secante, cossecante, cotangente e a tangente também, que a tangente não apareceu aqui, certo? Então eu posso fazer elas aparecerem aqui da seguinte forma. Se eu divido os dois lados da equação por cosseno ao quadrado, então eu dividi aqui por cosseno ao quadrado, aqui por cosseno ao quadrado. Então, olha, vocês podem fazer essa conta em casa, bonitinho, com calma, para vocês praticarem, né? Quem é quem, tipo, se eu tenho 1 sobre cosseno ao quadrado, então, eu sei que 1 sobre cosseno é secante, né? Então, por isso que ficou secante ao quadrado aqui. Vocês podem fazer com muita calma isso. Então, assim, eu dividi cosseno ao quadrado por cosseno ao quadrado, ficou 1. E seno dividido por cosseno é tangente. E aí tá o quadrado, tangente ao quadrado de alfa. Você pode se perguntar por que a gente coloca o quadrado aqui e não o quadrado na frente da função, né? Isso é uma convenção que eu conheço, porque se a gente coloca tangente de alfa ao quadrado, que é exatamente o que a gente está falando, a gente pode ter o perigo de confundir isso com tangente de alfa ao quadrado, só do ângulo ao quadrado, sabe? E aí eu já vi muita gente errar isso, inclusive, e por isso que a gente prefere colocar o quadrado depois do nome da função e não depois do ângulo. Se você tem um toque, não quer colocar tangente ângulo, ou seno ângulo, cosseno ângulo, quem seja, você coloca tangente ângulo, parêntese, entre, né, o ângulo, a tangente, a função dentro do parênteses, e o quadrado fora, para ficar bem claro para vocês que você está elevando não o ângulo ao quadrado, mas sim a função toda ao quadrado, ok? E aí, se eu divido, ao invés do cosseno,
o seno, então veja que esse seno ao quadrado aqui, dividido por seno ao quadrado, vai virar 1. Cosseno sobre seno, lembra que seno sobre cosseno era tangente. E eu sei que cotangente é o inverso da tangente. Então, cotangente é cosseno sobre seno. Então, eu faço cosseno sobre seno, é cotangente, tá ao quadrado, vai ficar ao quadrado aqui. E eu tenho... O que eu tô falando? Eu tenho 1 dividido por seno ao quadrado. Desculpa, gente, eu me perco fácil. Tenho 1 dividido por seno ao quadrado. 1 sobre seno era cossecante, lembra? Cossecante era do seno, secante era do cosseno, aquela coisa inversa. E aí vocês podem fazer, por exemplo, pegar isso daqui e dividir com calma, sabe? Distribuindo. Eu acho que é legal, porque aí vocês vão treinar, identificar quem é quem, sabe? Ah, eu tô olhando aqui, apareceu um seno sobre cosseno. Esse daqui eu já sei que é tangente. Apareceu 1 sobre seno. Esse daqui eu sei que é uma cossecante. Então, é bom treinar para identificar essas coisas, ok? Então, vamos relembrar aí o que eu falei para vocês. Essa daqui é a lei fundamental de todos, tá? Eu tenho 2 variações da lei fundamental que a gente usa até com uma certa frequência. Eu diria que essa daqui, a do secante e a da tangente, é a que a gente usa sempre, tá? Até aí, mesmo para quem não for para matemática e vai para a área de exatas, alguma disciplina, algum curso que tenha cálculo na ementa, vai usar secante igual a tangente, mais 1, porque é um negócio muito louco que a gente faz, que a gente chama de substituição trigonométrica. Você vai chegar lá na faculdade, você vai lembrar, putz, a professora Raquel realmente falou que a gente ia usar, vai usar mesmo. Para quem não vai seguir exatas, engole o choro, né? A vida não é justa mesmo. Eu estudo bastante coisa que eu não gosto também. Já estudei muita coisa que eu não gosto, continuo estudando. A vida é assim, tem que aprender, né? Porque se for para aprender, a gente aprende, a gente não decora, a gente aprende o conceito que vai ser sempre mais divertido. Então, lembrem dessas 3 aqui. Percebam que essa daqui eu acho que é bem fácil de lembrar, né? Lembrar do triângulo de hipotenusa 1. Essas 2 aqui, bateu o branco na hora, divide por cosseno ao quadrado, divide por seno ao quadrado, vai dar certo. Contudo, eu recomendo que vocês lembrem a fórmula, porque deduzir coisa na hora da prova, tempo perdido. E vocês sabem que o maior inimigo de vocês no vestibular, além de vocês mesmos, né? Nervosismo, é claro, acontece, é o tempo, é o relógio. Então é bom que a gente esteja com isso bem claro. Fora isso, quais são as identidades que a gente viu hoje? As da aula 8, né? Seno do ângulo é igual ao cosseno do complementar, e as definições de cotangente, cossecante e secante, que são relações trigonométricas entre si mesmo. Perfeito? Gente, a aula de hoje é realmente só isso. Eu já enrolei um monte, porque eu já dei um monte de sermão. Vocês viram que eu gosto de falar, né? Eu já dei um monte de sermão pra vocês aí. Mas é isso. Então, eu espero que vocês estudem. Vocês agora têm mais tempo para estudar a aula quando a gente posta, né? Façam essas contas que a gente fez aqui, eu acho que para vocês treinarem, sabe? Quem é quem, onde que a gente usa o quê, tipo, as identidades mesmo. Porque aí na nossa próxima aula, semana que vem, vai ser pauleira. Que a gente vai usar essas identidades aí mesmo para achar coisas que a gente não conhece. Perfeito? Então a gente se vê na próxima. Muito obrigado, beijinhos para vocês e até mais.